Olá, amigos, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um episódio do Devocional Boa Parte. Hoje iremos concluir o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Já abra sua Bíblia e antes de irmos à leitura, convido você a se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com os seus amigos, tá bem? Vamos direto à leitura de hoje, Mateus 10, a partir do verso 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus vinha falando nos versículos anteriores acerca das perseguições que os seus apóstolos iriam passar, iriam sofrer. Eles iriam e foram alvo de muito ódio e perseguição. E todos os cristãos, em graus diferentes, somos também alvo de ódio e de perseguição. E no calor dessa perseguição, muitos negam a sua fé em Deus. Muitos negam a sua fé em Jesus, enquanto outros assumem e declaram a sua fé em Cristo. E a consequência para cada uma dessas decisões são as seguintes. Primeiro, se você negar a Jesus diante dos homens no calor da perseguição, ele irá lhe negar ou negar você diante do Pai no céu. Agora, se você assumir a sua fé, ainda que isso tenha que custar a sua vida, ainda que você tenha que morrer por conta da sua fé, Jesus irá reconhecer e assumir você diante do Pai. Vamos avançar. Verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria família. Se você não observar o contexto, a impressão que dá é que a Bíblia entra em contradição. Pois o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos e ao seu povo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E aqui ele está dizendo: não vim trazer paz. Se você não observar o contexto, vai dar a impressão de um confronto entre as duas afirmações. Só que não. No episódio que Jesus diz aos apóstolos: deixo-vos a minha paz, ele estava falando de uma paz interior. Apesar do lado de fora nós temos muitas lutas e tribulações, porque estamos em Cristo e Cristo está em nós, temos paz interior. Só que Jesus, ao dizer não pensei que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, e ele continua dizendo que veio para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e os inimigos do homem serão os da própria família, ele quer dizer que do lado de fora, por conta da fé que assumimos nele, nós teremos muitas lutas e conflitos, inclusive conflitos familiares. Talvez você já viveu ou tenha vivido isso. Por conta da sua fé em Jesus, seu pai te persegue, sua mãe te persegue, seu marido te persegue. Familiares que outrora viviam a visitar a sua casa, hoje sequer ligam para você, sequer atendem você quando você liga. Você sofre rejeição da parte da sua família. Às vezes da parte do seu próprio filho, da sua própria filha, dos seus próprios pais. Jesus disse que isso iria acontecer. Então é nesse sentido de que ele não veio trazer paz à terra. Porque, pessoal, quando assumimos a fé em Jesus, automaticamente entramos em conflito com este mundo, com o diabo e com o sistema religioso. Porque havia um sistema religioso na época de Jesus e existe ainda um sistema religioso na nossa época.
E Jesus, quando ele veio, ele, vamos dizer assim, ele foi uma ameaça para o sistema religioso. Pois aqueles que crescem em Jesus, iriam viver a nova aliança, aonde sacrifícios de animais e tantas outras leis cerimoniais já haveriam de perder o seu valor. E isso abalaria o sistema religioso e atrapalharia até as finanças do sistema religioso. Uma vez que Cristo é o suficiente, o sistema religioso se viu ameaçado. Por isso a espada, por isso a guerra, por isso as lutas e mais lutas que os cristãos passavam. E hoje é a mesma coisa. Quando você diz Cristo é o suficiente, eu não preciso de mais nada senão de Cristo. Aqueles seus familiares que estão em instituições aonde além de Cristo se faz uso do sincretismo religioso, sal, rosa, água ungida, ou então o seu familiar, além de Cristo, ele se dobra ali diante de uma imagem, diante de um santo. Se você tem familiares nessas linhas de religião, de fé, automaticamente você vai ter conflitos com ele, porque para você Cristo é o suficiente. Então é nesse sentido que Jesus fala que não veio trazer paz à terra. E as lutas começam dentro da própria casa. Aí Jesus nos traz um alerta, ainda falando de família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então não há problema nenhum em amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Além de não ser um problema, é um dever e obrigação que temos de amar a nossa família. O que não podemos é priorizá-los acima do Senhor Jesus. O que não podemos é amá-los mais do que amamos a Cristo. E ele diz mais, no verso 38, e aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Então aqui, Jesus deixa claro que servi-lo, segui-lo, exige renúncia do próprio eu. Que ele fala, ó, aquele que não toma sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Então nós iremos ou devemos tomar nossa cruz no sentido da renúncia do próprio eu, no sentido de suportar as perseguições por amor a Cristo. E ele continua, isso daqui é muito maravilhoso. Quem encontra a sua vida, perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Então Jesus traz aqui uma promessa até de consolo aos seus apóstolos e a cada um de nós. Olha, se vocês vierem perder a vida, morrer por minha causa, vocês vão estar ganhando. Porque se você morrer por conta da sua fé em mim, você é mais do que bem-aventurado. Lembra das bem-aventuranças que estudamos alguns já há bastante episódios atrás? Uma delas é bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque há um galardão, há uma recompensa. E ele segue dizendo, quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aqui, o Senhor Jesus está dizendo que os seus apóstolos seriam seus embaixadores, representantes dele neste mundo. Logo, quem ouvisse os apóstolos, quem ouvisse os discípulos, estariam ouvindo a Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus e ele deixou os apóstolos incumbidos desse dever de pregar o evangelho no nome dele e ajudar as pessoas. Logo, eles eram representantes de Cristo neste mundo. E isso não se limitou a eles. Cada um de nós, cristãos, recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas
do Senhor Jesus. Tá bem? Então aqui nós encerramos o capítulo 10 e a partir de amanhã daremos início ao capítulo 11. Tem muito assunto bacana, importante pela frente. Creio que essa semana, talvez, vamos ver, mas eu vou tentar concluir o capítulo 11 já essa semana. Ele não é muito longo e ele é dividido aqui em temas que dá pra gente, a cada dia, vamos ver, quarta a gente pega um tema, quinta a gente pega o tema e sexta a gente conclui. Então essa semana a gente conclui também o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Lembrando, Evangelho segundo Mateus. Lembrando que todos os episódios anteriores estão aí no meu canal, desde o capítulo 1. Existe aí uma playlist para que você possa estar acompanhando e tendo uma compreensão correta da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu cuidado e pela tua palavra que nos alimenta neste dia. Abençoa, Senhor, a vida de todos nesta quarta-feira, que a luz do Senhor possa guiar e iluminar todos. Senhor, obrigado por mais um dia de vida e pela certeza de que não estamos sós, apesar de toda a tribulação. Amém? E graças a Deus. Só uma correção. Eu falei que a gente ia concluir, né, o capítulo 11 essa semana, mas eu acho que não vai dar certo não, porque quinta a gente vai falar de um assunto, sexta de outro. Então, nós vamos concluir o capítulo 11 na segunda-feira. Já está combinado então. Se assim Deus quiser, se assim Deus permitir. Até mais.